É um privilégio, uma alegria muito grande estarmos aqui para celebrarmos juntamente com cada um de vocês por esse aniversário, por esse tempo, um tempo muito especial que Deus tem preparado. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. O título dessa mensagem é Águas Profundas. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Se você tiver a versão na NVI, fica melhor. Tem aí? Isso. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui a leitura desse texto da palavra de Deus, uma passagem tão tremenda, tão maravilhosa como foi essa pesca. A primeira pesca maravilhosa, que Jesus estava ali presente, os discípulos estavam sendo convidados, eles estavam sendo chamados a deixar tudo o que eles faziam e dizer assim: agora venha comigo, você vai ser a partir de agora pescador de homens, você vai mudar a tua profissão, você vai mudar o rumo da tua vida. Mas ontem à noite nós tivemos aqui um tempo de ordenação, um tempo maravilhoso, Deus falando com cada um desses casais que estavam aqui, dizendo assim: agora deixe tudo que você estava fazendo. E aliás, ele já tem feito isso há algum tempo. Ontem foi o reconhecimento disso, a igreja reconhecendo isso na vida de cada um desses amados, assim como tem outros aqui já do ministério, que já disseram sim, falaram assim: eu quero isso na minha vida. Então, é um tempo especial, e quando nós dizemos sim ao Senhor, mas preste atenção nisso, quando nós dizemos: Senhor, eis-me aqui. Mas essa é a oração que Deus ouve prontamente, rapidamente. Pode fazer a experiência disso, pode dizer. Um dia diga assim para Deus, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Amados, eu creio que os olhos de Deus, a palavra diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando alguém cujo coração é totalmente dele. Eu vejo que nessa hora Deus, ele se volta rapidamente assim, para olhar para você, para ouvir aquilo que você está falando, e ele diz assim: eu quero isso, é esse coração que eu quero, esse coração disposto, um coração de um servo, um coração daquele que quer servir e sabe servir. Amados, e Jesus, ele estava passando por esse lugar, ele avista ali algumas pessoas, avista alguns barcos, e ele fala assim: eu vou entrar na vida dessas pessoas agora, eu vou entrar na vida de cada um deles. Amados, é interessante que Deus, ele fala de diversas formas. Nesse texto a gente vê Jesus manifestando primeiramente só com Simão, só com Pedro. Ele diz assim: vá, Pedro, vá para onde as águas são mais fundas.
E para todos ele diz assim: lancem as redes, podem lançar as redes, se preparem para algo grande que vai acontecer. Algumas orientações são individuais, outras são coletivas. E Deus vai manifestar algo tão profundo. Preste atenção, ouça e faça. Cumpra aquilo que o Senhor te disser, aquilo que Ele te pedir. É a melhor forma, a melhor solução quando você diz: sim, eu quero. Deus, eu vou fazer, eu quero seguir, eu quero mudar a minha vida. Mas esse texto fala que Jesus ele estava ali no lago de Genezaré. Na verdade, o lago de Genezaré é conhecido também como o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. É feito de água salgada, na verdade. As águas do Jordão, onde Jesus foi batizado, elas vão para esse lugar. E ele é 200 metros abaixo do nível do mar. E é muito grande, é muito grande. Na verdade, parece um mar mesmo. Você chegando nesse lugar, aqueles que já tiveram o privilégio de estar ali, eu tive esse privilégio já de passar ali. Aliás, peguei um barco, a gente foi até o meio do Mar da Galileia, algo maravilhoso. Aliás, quando a gente faz essa viagem, muitos lugares que a gente vai, o pessoal diz assim, ó, aqui provavelmente foi o lugar que Jesus passou, aqui provavelmente, ontem o pastor Nelson estava falando, aqui tinha um lugar onde ele foi, lá em Roma, onde Pedro e Paulo estavam presos. Muitas pessoas também dizem assim, provavelmente também aconteceu, provavelmente foi nesse lugar. Eu fui também no Monte Sinai, ali no Egito, e depois de subir 4 horas de caminhada, chegamos lá no alto, 700 degraus para subir. Eu já não aguentava, quando eu cheguei ali, eu falei, acho que não dá para subir nenhum degrau, mas 700. Mas eu fui até o final. Depois eles falaram assim, não temos certeza se foi nesse lugar aqui que é o Monte Sinai. Eu falei, meu Deus, agora que você me diz isso. Aí eu não teria subido. Não, mas se não foi ali, foi por um outro lado, ou foi perto dali. Mas ali nesse lago, nesse Mar da Galileia, certamente foi nesse lugar, foi ali. Não tem como, esse lugar, o mar não mudou de lugar, ele está ali até hoje, ele permanece ali. Jesus fez grandes milagres nesse local. Foi ali, perto dali, que ele fez o Sermão do Monte. Foi ali sobre essas águas que ele andou, ele caminhou sobre essas águas. Era um lugar onde ele exerceu o ministério dele de uma forma muito intensa, muito maravilhosa. E ali Jesus, ele chama 4 dos seus discípulos. Diz assim, venham comigo, vamos caminhar. E ele diz para Pedro, Pedro, você precisa ir para um lugar de águas mais profundas. Você precisa ir para um lugar de águas mais profundas. A água mais profunda fala de um desconhecido. A instrução de Jesus é muito clara ali. Vá para águas fundas, onde as águas são mais fundas. Mas quando nós estamos perto da orla, quando nós estamos perto da praia, nós nos sentimos mais seguros. É mais fácil. Onde a água é rasa, eu fico com toda a segurança. Ali eu tenho domínio, eu tenho o controle. O controle está sobre a minha vida. Eu posso fazer qualquer coisa e ali, se eu precisar de algo, eu rapidamente, pronto, cheguei na margem, aqui eu estou seguro. E Jesus diz assim, Pedro, você precisa ir para um lugar mais fundo, um lugar mais profundo. É ali que você precisa ir. Quando eu vou para o alto mar, eu deixo de exercer o controle. O controle não é mais meu, não pertence a mim. Eu vou experimentar uma sensação diferente. É algo diferente. Eu não tenho mais o controle de nada. Nas águas profundas, nós podemos lançar as nossas redes, mas daí nós vamos colher, nós vamos recolher tudo o que Deus preparou para nós. Você crê que Deus tem preparado algo muito grande para você? Ele diz para você, vá para um lugar mais fundo. Entre no lugar mais profundo, é ali que você vai receber, ali que você vai receber todas essas coisas. A Bíblia sempre fala de lugares extremos, lugares altos, como subir o Sinai, vai lá para cima, 4 horas de caminhada. Quando chega lá em cima, ele diz assim, a gente começa a caminhada 1h da manhã, para chegar lá em cima às 5 da manhã. 6 horas começa o pôr do sol, 7 horas, fala assim, agora vamos descer. Porque daqui a pouco a temperatura aqui chega a 50, 60 graus. Então tem que descer rápido. São lugares extremos.
Deus sempre fala conosco através de lugares extremos, ou lugares altos, ou lugares profundos, lugares de relacionamento com Deus, lugar onde muitos homens, muitas mulheres jamais irão. Muitas pessoas desistem antes de chegar lá, mas aquelas que permitem isso, aquelas que querem, dizem assim: eu quero isso para a minha vida, eu sei que tem mais para mim e eu quero receber. Amados, nessa passagem, fala que Pedro e seus amigos, seu irmão, seus sócios, eles estavam ali pescando, passaram a noite inteira pescando. Eles passaram a noite inteira pescando, estavam lavando as redes, tinham recolhido tudo, tinham desistido. Não tinham pegado nada, nem um peixe, nem para o almoço, nem para o café da manhã, não tinha nada. Eles iam fazer jejum naquele dia, porque não tinham pego nada. Eles estavam acostumados a pescar. Eram homens de pesca, eram pescadores profissionais. E eles estavam ali tentando pescar a noite inteira, e nada. Eles provavelmente, certamente sabiam o lugar, a hora, onde pudesse pescar. Eles já conheciam o pesqueiro, aquele lugar ali, é bem ali, é o pesqueiro, ali que dá o peixe. Ali nós sabemos que tem peixe. E eles foram em todos os lugares que eles conheciam e voltaram de mãos vazias. Sabe, amados, existem momentos na nossa vida que mesmo aquilo que nós fazemos de melhor, mesmo naquilo que nós temos muita destreza, muita habilidade, muita confiança, nós falhamos. Mesmo tendo toda a habilidade do mundo, nós muitas vezes falhamos. A Bíblia diz que naquela manhã, esses homens, eles estavam ali, lavando suas redes. Provavelmente, possivelmente, desanimados, cansados, a noite inteira sem dormir, bem cansados ali. E Jesus, ele chega e diz assim: Pedro, eu quero usar o teu barco. Eu vou dar uma outra finalidade para o teu barco. Eu vou usar ele como púlpito, eu vou pregar dali. Afaste um pouco daqui da margem e eu vou entrar nesse barco para pregar para essas pessoas. As pessoas estavam comprimindo, estavam se achegando ali. Mais e mais pessoas, o lugar ficando pequeno. Assim como está aqui agora, né? Cada vez mais, chegando mais pessoas, o lugar ficando pequeno. Mais espaço, precisamos de mais espaço. E Jesus vem assim: Agora, Pedro, agora você vai para um lugar diferente, você vai para um lugar de águas profundas. E eu gosto muito da resposta de Pedro, a resposta que Pedro dá. Ele diz assim: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque é o Senhor que está dizendo, porque o Senhor falou isso, nós vamos fazer. Por causa do Senhor, nós vamos seguir essa ordem. Racionalmente, Pedro sabia que não era o melhor momento, que não era o momento de acontecer pesca nenhuma, não fazia sentido. Ele era pescador, Jesus não era pescador. Ele dá uma ordem, ele diz assim: eu vou obedecer. Eu resolvi obedecer aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. Mas e nós temos que aprender a obedecer a palavra, a entender, a receber a palavra. O Arno estava brincando aqui, dizendo assim, que seria a melhor coisa cair no meu gabinete, no meu consultório, para receber ali um aconselhamento. Muitas pessoas dizem assim: o pastor nunca briga com ninguém. O pastor briga também, de vez em quando o pastor briga. Mas é que tem uma diferença: o pastor primeiro ele dá uma lambada, depois ele dá uma lambida, aí fica tudo bem. Mas é obedecer a palavra, nós somos levados a obedecer a palavra, e é muito mais fácil. Quem quer sofrer, quem quer ficar sofrendo quando tem à disposição algo tão tremendo, tão tremendo. Mas, e muitas vezes nós ficamos perdidos ali, parados. Quando Pedro, ele resolveu obedecer, não ao homem, mas ao Deus vivo, ao Filho de Deus, ele pegou tanto peixe, que eles quase afundaram. Mas essa história, ela nos ensina que muitas vezes o nosso melhor não é o suficiente.
Muitas vezes podemos experimentar situações que aparentemente nos levam a ver como um momento de fracasso, de angústia. Mas Jesus, ele nunca realizou nenhum milagre sem um propósito por trás disso. Ele usava os milagres para ilustrar princípios, para mostrar princípios. E esse momento, esse episódio, esse incidente, ele mostra que Jesus, ele estava ali, querendo mostrar que nem sempre aquilo que nós estamos acostumados a fazer, que nós entendemos como o nosso melhor, nem sempre é o suficiente. Ele diz assim: faça diferente, faça de uma forma diferente. Amados, nós precisamos continuar tentando, fazendo, sabendo que Deus ele vai agir, Deus ele vai fazer. Amados, essa experiência mostra 2 momentos, e era ali o mesmo barco, o mesmo lago, o mesmo mar da Galileia, as mesmas redes, os mesmos pescadores, tudo era igual, mas tinha uma diferença. Tinha uma diferença nessa situação aí, pelo menos 3 diferenças entre uma pescaria e outra, e elas nos ensinam princípios que vão ajudar a conquistar muito mais. O primeiro princípio fala do relacionamento com Deus. Ele diz que a primeira coisa, eu preciso aprender que Jesus, ele precisa estar no barco. No primeiro momento da pescaria, eles não estavam com Jesus. No segundo, Jesus estava ali. Jesus estava presente na vida dele, na vida de Pedro. O barco para Pedro representava a subsistência dele, era o meio de vida, era o ganha-pão dele. Era ali que ele sobrevivia, através da pesca. Era o negócio dele. E ele permitiu, inclusive no negócio dele, falou assim: Senhor Jesus, o Senhor tem espaço no meu negócio. Naquilo que eu faço, o Senhor pode falar, o Senhor pode agir, o Senhor pode mostrar com toda a liberdade, com toda a liberdade. Mas muitas vezes a gente não permite isso. A gente não deixa que Jesus entre e ocupe o lugar. Eu lembro que uma vez, num lugar que eu trabalhava, fazendo uma assessoria, uma consultoria, chegou um casal, e eu não fazia esse atendimento para pessoas, eu fazia somente para a pessoa responsável lá. Ele queria que eu o ajudasse. Mas um dia chegou um casal e eles falaram assim: tem como atender essa pessoa, esse casal? Tem como fazer isso? Eu falei: olha, posso fazer, eles estão com dúvidas, questões jurídicas, e eu sei que o senhor pode ajudar, então, por gentileza, dá para atender? Eu falei assim: tá bom, vou atender. E sentei ali com eles para conversar, eles começaram a contar uma história, e eu falei assim: para um momento, deixa eu fazer uma pergunta, se não quiser responder, não precisa responder, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão fugindo de alguma dívida? Eles pararam assim: por quê? Eu falei assim: não, eu senti que tem alguma coisa por trás dessa conversa de vocês. E se vocês estão fazendo isso, deixa eu dar um alerta para vocês. Posso dizer um negócio? Não gastem dinheiro aqui. Tem um outro jeito de vocês resolverem isso. Vocês podem ir lá, vocês estão devendo, o dinheiro que você gastaria aqui, vá lá e resolva. Faça uma proposta. O mesmo valor que vocês vão oferecer aqui, vão gastar aqui, façam lá para quitar a dívida. A mulher começou a chorar na hora. Começou a chorar. Eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz agora aqui? Aí já vai contra aquilo que o Arno falou, né? Vai conversar comigo, sai chorando. Saiu chorando ali. Eu falei assim: desculpe, né? Alguma coisa aconteceu? Ela falou assim: aconteceu sim. Essa noite eu tive um sonho. E no sonho, Deus falava comigo. E Deus diz assim: hoje tem uma pessoa que vai falar com você. Ouça o que ele está falando, porque sou eu que vou falar através dele. Amados, foi um negócio assim tão forte, tão forte. E depois que eu fiz isso, eu falei para a pessoa que era o dono do cartório ali. Eu falei assim: olha, eu orientei um casal a não gastar nem um centavo aqui, eu mandei eles embora. Eu falei assim: se você falou, se você deu orientação, o que você fez eu assino embaixo. Eu concordo com tudo que você fizer aqui. Eu te dou todo o apoio. Amados, e aquele casal saiu dali com uma solução para o problema deles. Com a solução para o problema deles. Eles ouviram, eles permitiram que Jesus entrasse no barco deles.
Um barco que aparentemente estava afundando. Estava afundando e eles deixaram Deus agir, eles deixaram Deus fazer. Tudo aquilo que você permitir, Deus vai entrar no seu barco e vai abençoar. Abençoar de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa. Mas esses pescadores, eles permitiram que Jesus entrasse no barco e a vida deles foi transformada, todas as necessidades dele. E é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diz assim, busque primeiro ao reino de Deus, busque primeiro a Ele, e todas as coisas Ele vai acrescentar, não vai ficar faltando nada, nada. Mas para isso, queridos, nós precisamos deixar Jesus entrar no barco. Ele precisa entrar no barco. Ele pediu, falou assim, será que eu posso usar o barquinho? Eles estavam ali, tinham acabado de sofrer uma decepção. Podiam ter dito, não, eu não quero mais nada, eu já estou recolhendo, eu já estou parando, amanhã, só amanhã. Amanhã volte a falar comigo, hoje não. Não, mas eles abriram as portas. Outro aspecto é com relação à obediência à palavra de Deus. Quando os discípulos foram pescar pela segunda vez, eles pescaram sob a direção de Jesus. Eles ouviram as instruções de Jesus. Eles cooperaram com os planos de Deus. Nós devemos nos apropriar da presença de Deus nas nossas vidas. Devemos cooperar com Ele, deixar Ele dirigir. Se Ele estiver dirigindo a nossa vida, não tem como fracassar, não existe fracasso. Amados, a reação de Pedro foi tão maravilhosa, porque ele não discutiu, ele não questionou, ele não perguntou assim, quem é você para me ensinar a pescar? Quem é você? Você nem entende nada de pesca, quantas vezes você entrou no mar para pescar? Ele não questionou isso, ele também não teve dúvida, ele não perguntou, será mesmo? Será mesmo que é isso? Será que eu tenho que fazer essas coisas? Não, ele permitiu. Do ponto de vista humano não fazia sentido, não era hora, não era momento. Mas Pedro, ele obedeceu. Ele deixou os sentimentos de lado e obedeceu. Muitas vezes a gente dá direções às pessoas, em aconselhamentos, e a pessoa não faz. A pessoa não segue. A gente diz, olha, tem esse caminho, vá por aqui, esse é o caminho bom. Não. Eu vejo de um outro jeito. Eu tenho o meu modo de ver. Eu tenho o meu jeito de ver as coisas. Mas é tão mais fácil quando a gente segue e obedece a palavra de Deus. Algumas pessoas vêm conversar e falam assim, e agora, pastor? E agora o que eu faço? Eu falo assim, olha, se você tivesse vindo há 6 meses atrás, 1 ano atrás, eu tinha um monte de coisa para dizer para você. Agora, já não tenho tantas assim, talvez não tenha nenhuma. Não existe mais opções. Mas quando a gente tem a opção de ouvir e obedecer a palavra de Deus, é melhor a gente fazer logo, fazer prontamente, assim como Pedro. Foi dito para ele, afaste-se um pouco, vá um pouco mais profundo, vá naquela região mais profunda. Sabe por que Jesus mandou ele para a região mais profunda? Porque na região rasa, você só vai pegar peixe pequeno. As coisas que vão acontecer com você ali no lugar raso são muito pequenas. Tem pessoas que gostam de viver apenas na superfície, no lugar raso, não tem profundidade, estão sempre à margem. Mas, queridos, o rio de Deus não é raso, amém? Ele não é raso, é um lugar profundo, é nesse lugar, não tem como atravessar a pé, é preciso passar a nado, aquele lugar que eu não tenho mais controle. A palavra de Deus diz que eu posso ter água até os tornozelos, posso ter até os joelhos, até os lombos, ou estar num lugar tal que eu não tenho mais o controle. Ali eu não tenho mais o controle, ali o rio vai me conduzir. O rio de Deus, o Senhor Jesus, Ele é água viva, esse rio vai me conduzir, e ali eu não posso mais, eu não preciso usar da minha força, ali o Senhor vai me levar. Deus quer entrar no nosso emocional, Ele quer curar todas as feridas, todas as dificuldades,
na questão do emprego, da família, nos relacionamentos, em todas as áreas. Não tem área que o Senhor não queira entrar e tratar e cuidar das nossas vidas. Deixe que Deus conduza, deixe que Ele faça e coopere com os planos dEle. O livro de Salmos, Salmo 23, um salmo bem conhecido, todos nós conhecemos, onde Davi, ele fala de um relacionamento tão profundo com Deus. Ele compara Deus com um pastor. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor. E ele sabia do que ele estava falando, porque ele era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. O que ele está dizendo? Eu vejo, Deus, que o Senhor cuida de mim, assim como eu estou cuidando das ovelhas. Da mesma forma como eu cuido das ovelhas, o Senhor cuida de mim. Mas nós temos aqui muitos apacentadores. Essa palavra é para nós, é para mim e para você. Do mesmo jeito que eu cuido das ovelhas, Deus vai cuidar de mim. O salmista, ele descobriu isso. E ele foi colocando ali, nesse salmo, todos os segredos, como que ele queria ser conduzido. Quando o texto diz assim, enche o meu cálice, e o meu cálice transborda. Diz que quando você ia num lugar, e a pessoa que queria que você ficasse mais tempo, ela ia servindo algo para você. Uma água que fosse. Ela ia servindo água. Enquanto ela estivesse servindo, era sinal que você era bem-vindo. Na hora que parou de servir, chega, está na hora de ir embora, vai para a tua casa agora. E ele diz assim, na presença de Deus, Deus vai enchendo o cálice, Ele vai transbordando, e eu não saio nunca da presença. Eu não vou sair nunca da presença. Todos os dias eu vou permanecer na presença dEle. E o salmista, diz assim, Davi diz assim, leva-me a águas tranquilas. Leva-me a águas tranquilas, ó Deus. E normalmente a gente pensa que quando Deus fala isso, Ele está dizendo assim, você vai ter sossego. A partir de agora é só sossego. Águas tranquilas, fala de águas profundas. Águas mais profundas. Você já reparou num rio? Esses rios que tem uma corredeira de água. Se você vê aquela água branquinha, aquela espuminha passando assim, é porque ali é raso, não é? Ali é raso, tem pedras. Aqui na descida da praia, por Morretes, Santorina, você vê muito disso ali. Aquela água passando tão rápida, ali tem pedras, é muito raso. No lugar onde a água dá aquela parada, aquelas águas tranquilas, é o lugar onde dá para você mergulhar. Pode mergulhar, tem um lugar para mergulhar, pode mergulhar de bico até, porque a pedra é funda, às vezes dá 4 metros de profundidade ali, não dá nem pé. Ali, nessas águas tranquilas que o salmista diz, me leva para essas águas, é ali nesse lugar que eu quero estar. São águas profundas. Deus, Ele leva a mim e a você para águas profundas. Essa água profunda é a dependência dEle, uma dependência total dEle, um lugar de entrega. Um lugar eu chego e digo assim, Senhor, eu fiz tudo, eu tentei fazer do meu jeito, eu pesquei, eu fui no lugar certo, no horário certo, e não deu. E Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, vá lá para esse lugar profundo, vá lá para esse lugar. Lá você vai ter uma experiência comigo como você jamais teve até aqui. Algo tremendo, algo maravilhoso. Mas é isso que Deus quer fazer. Ele ainda quer mostrar algo para mim e para você. Terceiro ponto é, não tenha medo de fazer outra vez. Não tenha medo de fazer uma outra tentativa. Quando Jesus chama Pedro para ele pescar nesse outro lugar que ele está dizendo agora, Pedro diz assim, porque és tu quem está dizendo, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou fazer. Amados, quando você ouve a voz de Deus, e principalmente quando Deus diz para você, tente outra vez, faça de novo, busque uma nova oportunidade, não desista. Ouça essa voz, não tenha receio, não tenha medo. Agora é diferente, o resultado vai ser diferente, porque é debaixo da orientação de Deus. Nessa segunda tentativa, os discípulos eles agiram com base na promessa de Deus. Pedro ele tinha confiado na sua capacidade, mas agora ele não estava mais confiando nele mesmo.
Por isso ele não temia o fracasso. Nós só tememos o fracasso quando confiamos na nossa capacidade, na nossa habilidade. Mas Deus é um Deus de princípios, e às vezes Ele permite uma situação, um fracasso aparente, no momento, para que a gente aprenda o caminho da vitória. Pois Deus, Ele está interessado que você atinja tudo, todas as coisas. A palavra diz que os discípulos, eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande, a ponto das redes estarem se rompendo, as redes começaram a se rasgar. Deus deu mais do que eles necessitavam. Não foi só o suficiente, não foi, é isso que você precisa, eu vou te dar ali, no limite do que você precisa. Não, é fartura, é abundância, muito mais além, muito mais além. Esse é o ponto, queridos. Eles estavam ali a ponto de quase chegar a pique, eles tiveram que chamar um outro barco. Vem aqui me ajudar, porque tem muito aqui, é muito para nós podemos dividir. Mas quando Deus ele entra, Ele vai dar tanto para você, que você vai ter para dividir, para compartilhar com tantas pessoas. Mas se essa já é uma igreja que dá tantos presentes, eu imagino quanto mais vai chegar, a ponto de chegar aqui, todo mundo vem, olha, tem um presente para você, tem um presente para você, tem um presente para você. É assim, amados, porque nós vamos ter tanto para dar, é Deus agindo, é Deus fazendo algo maravilhoso. Embora muitas vezes a gente se torne cético, crítico diante de circunstâncias, essa palavra nos exorta a ser como Pedro, exatamente. Ele colocou sua vida à disposição de Cristo, obedeceu, ele deixou todas as coisas. Jesus fala assim, olha, você era pescador, agora você vai ser pescador de homens. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Amados, e ele prontamente fez isso. Eu lembro que um tempo atrás eu estava na igreja atendendo uma pessoa, e eu não conhecia ela, estava conversando a primeira vez, e eu falei isso para ele, na verdade eu disse para ele, você vai ser um pescador de homens. O cara congelou na hora, assim. Por que você está falando isso para mim? O que você está dizendo? O que você quer dizer? Eu falei, meu Deus, eu não falei nada demais. Ele falou assim, quem foi que te contou? Eu falei assim, quem foi que me contou o quê? Eu não sei, se você não falar, eu nem sei do que você está falando aí. Falei, quem que te contou que eu sou pescador profissional? Eu falei, ninguém, eu não sabia nada. Aliás, não sei nem teu nome, para falar a verdade. Eu falei, rapaz, isso que você me falou agora entrou de uma forma tão forte em mim. Eu entendi muito bem o que você quer dizer. Na hora que você falou isso, eu entendi muito bem algo na minha vida. E até hoje, amados, eles têm uma vida, uma relação. Deus fez tantas coisas na vida desse rapaz, desse casal. Depois ele se casou, eu tive o privilégio de participar do casamento dele. E teve um tempo que eles falaram, nós não podemos ter filhos, Hoje eles têm um casal de filhos, uma vida tremenda. A gente vê tantas coisas Deus fazendo. Mas um dia ele ouviu essa mesma palavra que Pedro ouviu, e nós estamos ouvindo agora. E ele diz assim, é para mim, eu creio nisso, eu vou ser agora esse pescador de homens, eu vou caminhar de uma nova forma, eu vou lançar a rede de novo, agora sobre essa orientação, não importando que as circunstâncias possam parecer contrárias, a palavra diz, tente mais uma vez, faça de novo, agora com Jesus no barco, Ele vai fazer toda a diferença. Saiba, amados, o amor de Deus, ele vai constranger, o amor de Deus, ele nos constrange, todos os dias, basta nós querermos. Mas esse texto ele fala de uma grande abundância. Eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do pastor Arno, da pastora Verinha, todo o ministério dessa igreja. Amados, Deus ele está trazendo uma grande prosperidade, uma grande abundância. Diz assim que o barco ele se tornou cheio a ponto de quase afundar. Amados, tantas pessoas virão para essa igreja, que vocês vão precisar compartilhar com outras igrejas. Ontem tinham diversos pastores aqui, vocês vão dizer, pastor, tem como você ficar com uma parte dessas pessoas aqui? Não cabe tanta gente aqui, vamos compartilhar com as outras igrejas, vamos dividir. Amados, a cidade inteira, eu sei que a cidade inteira, ela está clamando por Jesus, clamando por alguém que diga isso,
alguém que libere essa palavra, diga assim: meu irmão, minha irmã, faça de novo, mas agora permita que Jesus entre na sua vida, permita que Jesus faça algo diferente, entre num lugar mais profundo, de relacionamento, de intimidade com Deus. Amados, são grandes os momentos, são grandes as coisas que Deus tem feito, nós podemos ver isso, nós podemos perceber isso, e eu sei que Deus já começou, desde o primeiro dia, Deus já começou a fazer algo grande aqui, e tem feito, ano após ano, ano após ano. Às vezes a gente se acostuma, acha que é normal, mas Deus, o que Deus está fazendo aqui, é algo muito grande. Ele está enchendo os barcos vão transbordar, pessoas, podemos ver pessoas como esses peixes, que estavam chegando e entrando, porque sabiam ali, era um lugar seguro. Amados, muitas pessoas virão para cá, porque elas têm encontrado aqui discípulos, pessoas dispostas a servir com alegria, serem pescadores de homens, de pessoas, de vidas, uma igreja que se importa com pessoas. É isso, amados, é isso que Deus tem feito, e esse é o momento, eu creio que esse é o momento, como igreja, que estamos vivendo aqui, tempo de entrarmos nessa água ainda mais profunda, é um tempo de experiências sobrenaturais com Deus, e tudo que Ele faz, tudo que Deus faz, é bom, é muito bom. Então, com toda a liberdade, você pode dizer: Senhor, eu quero, eu sei que é para mim, eu sou esse pescador de homens, eu sou essa pescadora de homens, esse homem, essa mulher, que vão cumprir o teu propósito aqui sobre a face da terra, vamos ter experiências sobrenaturais que transformarão nossas vidas, tendo uma abundância tão grande, tão grande. Esse é o tempo que Deus tem preparado para mim e para você, amém? Você recebe essa palavra? Eu quero convidá-los a ficar em pé, quero orar com você nessa hora. Se você tiver a liberdade e quiser fechar os seus olhos, erguer as suas mãos, queremos adorar a Deus. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres tementes ao Senhor. Pessoas que têm dito sim ao Senhor. Pessoas que têm experimentado algo tão grande, tão maravilhoso. Pai, o Senhor tem operado milagres, maravilhas. O Senhor tem agido na vida de cada um, porque sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz, começa em cada um de nós. A mudança, o desejo, o anelo. Deus, e através de experiências contigo, do teu agir, do teu mover, nós sabemos, Deus, que cada um poderá ver nos olhos espirituais aquilo que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Pai, nós queremos liberar palavras, Senhor, uma palavra de prosperidade, de alegria, ainda mais alegria, uma alegria transbordante, Senhor. Pai, eu declaro que esse lugar, ele já está pequeno, mas virão mais pessoas ainda, com a necessidade do terceiro, quarto culto, Senhor. Pai, pessoas vindo e declarando: eu preciso daquilo que você tem. Eu preciso daquilo que você tem vivido, eu quero isso para a minha vida. Deus, um tempo de transformação, um tempo de avançar, de tocar. Assim como nessa passagem diz que Jesus, ele estava ali, e as pessoas o comprimiam, elas vinham e apertavam, porque elas queriam, elas necessitavam ainda mais. Deus, pessoas virão implorando, dizendo: eu preciso disso, eu preciso desse toque sobre a minha vida. E cada pessoa aqui, cada membro, cada líder, cada pessoa do ministério, eles já estão aptos, já têm recebido a ponto de transbordar. Estarão compartilhando com outras pessoas, transferindo a unção, transferindo o conhecimento, o desejo, o anelo de estar na presença de Deus. Sim, Senhor, sim, Senhor. Concede ainda muito mais,
Pai, eu declaro sobre a vida do Arno, da Verinha. O Senhor tem surpreendido a eles, mas mais ainda o Senhor fará. O Senhor já tem concedido o ônibus, o trailer, agora o caminhão-restaurante. Pai, mas nós declaramos que uma grande frota que estará circulando por esse país, estará sendo usada, Ele estará conduzindo e levando a palavra do Senhor por todos os cantos dessa terra. Todas as pessoas ouvirão falar do Senhor, saberão que o Senhor Jesus é mais, Ele é mais do que eles têm pensado, mais do que têm pedido. Deus, e eu coloco cada pessoa que está nesse ministério, aqueles que têm dito sim ao Senhor, aqueles que deixaram seus afazeres e disseram: agora eu quero ser pescador de homens, eu quero ser usado de uma nova forma. Eu declaro mãos hábeis, mãos capacitadas para servir, para alcançar, para tocar. Sim, Senhor, sim, Senhor. Cada membro dessa igreja, Senhor, cada membro dessa igreja, eu declaro tempo de abundância, tempo da alegria, tempo do refrigério, tempo de celebrar, tempo de dar presentes, tempo de receber presentes. Deus, surpreenda cada um. Surpreenda cada um. Cumpra, Senhor, todo o teu querer, todo o teu propósito. Pai, nós declaramos isso sobre esse local, sobre essa igreja, sobre cada pessoa, sabendo que a obra o Senhor já começou, o Senhor já tem feito, o Senhor já tem derramado, e muito mais virá. Pai, eu declaro que esse lugar será conhecido pela alegria e pelo amor do Senhor que está sempre presente, sempre transbordando. Deus, pessoas virão à sombra dessa árvore para receber, para colher o fruto, para se alimentar, para se abrigar, porque saberão que aqui tem o descanso. Pai, nós liberamos essa palavra, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus. A Ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, somente a Ti. Pai, muito obrigado.